Você que gosta de mangás, animes, super-heróis, videogame, jogos de RPG, por que não? Será que você é um adulto infantilizado? Supondo que você seja um adulto, porque se você ainda não é, então seria redundante. Enfim. É verdade. Pois a resposta não é tão simples quanto parece e eu vou explicar por quê. Você é o bichão mesmo, hein? Mas antes se inscreva aqui nas páginas do Subsolo, ative as notificações, deixe o joinha, se você mudar de ideia você põe o joinha pra baixo depois, que não tem problema. Não mereço isso. Todo dia aparece um engraçadinho querendo dar uma de superior, dizendo coisas como: bom, se você gosta de coisas que são originalmente para crianças, aquilo que se costuma abrigar sob o guarda-chuva da chamada cultura pop, então você é infantil, logo eu que não gosto dessas coisas, eu sou maduro, sou inteligente. Isso me irrita! Vamos deixar de lado um pouco a óbvia arrogância, essa arrogância meio pateta que tem por trás desse tipo de afirmação e tentar pensar com seriedade nessa questão em argumentos minimamente decentes que vão nesse sentido. Meu irmão, seja objetivo. A gente poderia argumentar que mangás, animes, videogames, que esse tipo de hobby em geral constituiria de alguma forma um anseio de fugir da realidade, de voltar para a infância, como um lugar mais seguro, em que a vida era mais simples e em que a gente não tinha os problemas e as preocupações e complexidades da vida adulta. Bom, isso é verdade e que bom que isso é verdade. É natural que o ser humano busque retornar a estados anteriores de prazer. Em que sentido? Sabe a história de retorno ao útero, de pulsão de morte? Então, é basicamente por aí. E nesse sentido é engraçado como volta e meia alguém diz como é importante você ter um hobby pra desestressar, pra manter a sua saúde mental. Não seria justamente isso que mangás, animes, quadrinhos, coisas assim constituiria? Ah tá, mas é claro que isso só valeria se o hobby fosse algo monetizável, algo que aumentasse a sua produtividade, que melhorasse a sua saúde, nesse culto à saúde que a gente vive hoje, desde que fosse algo que se enquadre nessa sociedade neoliberal e do cansaço que a gente vive hoje. Um outro argumento que a gente pode pensar nesse sentido é o de que essas obras e os personagens da cultura pop em geral tendem a apresentar soluções mágicas, rápidas, fáceis e não raro truculentas para problemas complexos, para questões complexas da vida. Esse é um tipo de crítica que a gente vê até dentro do próprio meio, é uma crítica que o Alan Moore faz. E de fato, pode até ser que, em certa medida, as coisas sejam assim mesmo. Mas essa é uma crítica que não se sustenta e que não vai muito longe. É uma crítica, na verdade, exagerada e até injusta. Em primeiro lugar, personagens superpoderosos como o Goku, o Superman, Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. eles têm que lidar com desafios que são proporcionais ou até maiores que as capacidades deles. Eles são como que a última linha de defesa contra ameaças que são extraordinárias como eles. Verdade. Não é que eles têm que usar suas super capacidades, seus superpoderes, super força para lidar com questões do dia a dia. Aliás, quando eles são defrontados com problemas do homem comum, eles patinam e se perdem e se veem em situações de fragilidade como nós nos veríamos normalmente. Então eles não são melhores, essas capacidades não os ajudam nas questões humanas propriamente ditas. Outro problema dessa crítica é que ela tende a se manter superficial e ignorar as próprias histórias para ela se sustentar. Um exemplo disso é o estalo do Thanos, que ficou aí meio que como uma metáfora dessas soluções mágicas, fáceis e violentas que o mundo dos super-heróis, mas que pode se estender para toda a cultura pop, embora eu deteste esse termo. Mas será que isso é mesmo uma solução rápida e fácil? Não sei. Talvez os filmes não mostrem isso, eu acho que não, pelo que eu me lembro, mas originalmente nos quadrinhos, pro Thanos juntar aquelas pedrinhas da luva dele pra ele dar o tal do estalo, ele tem que literalmente atravessar o universo e enfrentar entidades cósmicas de poderes ilimitados, divinos, e eu me pergunto em que universo isso é fácil, rápido
tudo. É só não morrer. Ele teve que passar pelo diabo, literalmente, para conseguir chegar até aquele ponto. Então, fica difícil dizer que tudo se resolveu simplesmente no estalo de dedos. E aí entra outro ponto. Lembra dos 12 trabalhos de Hércules? Se a gente pensar bem, é mais ou menos como a história do Thanos e de tantos outros personagens que a gente vê em quadrinhos, mangás. Isso porque a mitologia e o folclore de várias culturas ao redor do mundo tá repleta de personagens que também são superpoderosos, que têm capacidades muito acima das do homem comum e que vivem aventuras que muitas vezes servem de inspiração para aquelas dos super-heróis, etc. Olha que bacana. A própria mitologia grega tá cheia de casos assim. E até no folclore russo, a gente tem, por exemplo, um personagem chamado Ilya Muromets, que é um homem que tem super força, ele consegue arrancar árvores do chão com as próprias mãos. Porra! E ele vive uma série de aventuras muito parecidas com a de qualquer quadrinho, anime, mangá que você possa conhecer. Dá pra perceber por esses contrapontos que eu mencionei até aqui, como essas críticas costumam ser capengas e até prepotentes, mas o ponto principal não é nem esse. Se você é um adulto infantilizado, entre aspas, então por favor faça esse favor a si mesmo e continue sendo. Curtir um anime, um mangá, um quadrinho de super-herói, jogar videogame, o que quer que seja, são formas de você se reconectar com a sua criança interior, de você mantê-la viva. É manter em um mundo de concreto, aço, vidro, uma dimensão lúdica, por mais mínima que seja, alguma capacidade de você ainda se fascinar e se encantar com alguma coisa. E de ter com elas um prazer desinteressado sem outro fim que não ele mesmo. Não deixe que a pressão do mundo contemporâneo, de que você tem que fazer sempre mais, ser mais, sufoque essa criança que, com alguma sorte, ainda existe dentro de você. Não deixe de apreciar aquilo que você realmente gosta para adotar aquilo que, se não o liberalismo nojento diz que você deve gostar, que você deve ser, que você deve fazer. Afinal de contas, tem fantasia mais absurda e perniciosa do que dizer que você deve trabalhar enquanto os outros dormem, e de que se você fizer uma caminhada no parque e acordar às 4 horas da manhã para meditar vai ficar tudo bem? Claro, desde que você compre o curso deles. Enfim, não sei se faz algum sentido isso que eu falei. Não! Mas e você? O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários. Se você assistiu até aqui, pelo amor de Deus, você deve ter gostado, então deixa um joinha. Se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui e quer dar uma força pro canal, usa o nosso link de associado aí da Amazon, se você quiser e puder, claro, porque isso ajuda muito e você não vai pagar nada mais por isso. Muito obrigado, cuide-se e até o próximo vídeo.